Bom dia, meninos e meninas, vamos lá? Mais um encontro nosso e hoje falando sobre a questão do continuismo. Nosso sexto encontro, eu sou a professora Flávia, como vocês bem sabem, e a gente vai trabalhar, então pega lá sua folha de redação, deixa já o seu material separado, hora da nossa revisão. No tema da aula de hoje, nós vamos falar sobre a questão do continuismo. Esse é um padrão de questão que a Federal do Paraná vem desenvolvendo há alguns anos e, assim, bastante singular, bastante peculiar. A gente quase não vê isso acontecer em outros vestibulares, exceto a Federal e, mais recentemente, a UEL. Ela também tem usado esse padrão de questão para estabelecer, os critérios avaliativos. Hoje, o continuismo vai passar a ser extremamente importante. Mas o que é o continuismo e como ele funciona? Primeiro, eles nos dão um texto. O texto que eles nos dão é um fragmento e nós teremos que dar continuidade a esse fragmento. Em algum momento, tentando parecer que o texto ainda é nosso, que nós temos a mesma linha de raciocínio. Então, uma das coisas mais importantes efetivamente as coisas mais importantes são a coerência e a coesão. Eu tenho que amarrar bem as ideias, então tem que ter boa coesão, e essas ideias têm que ser feitas de forma coerente, que haja sentido, o sentido seja preservado, seja mantido, pareça que o texto foi feito por uma única pessoa. Tudo bem? Para isso, vão algumas dicasinhas básicas e eu vou comentando cada dicasinha dessa com vocês. Primeira coisa, é necessário nesse tipo de adição que eu veja se o texto tem progressão. Então eu vou olhar para o texto, vou ver como a pessoa articulou o pensamento, a forma como ela fez. Às vezes o texto é fácil, eu percebo nele que ele tem uma tese, depois ele tem um argumento histórico, eu vou perceber que eu vou dar continuidade nessa linha histórica e vou fechar. Às vezes eu percebo que eu tenho ali uma relação, por exemplo, de tese, antítese, então eu vou dar continuidade, tem que parecer uma coisa que dê sequência, fluidez, que o texto fique gostoso. Segunda coisa, eu não posso desviar os meus olhos de algumas coisas como o tema, o gênero e o estilo utilizado. Então eu tenho sempre que identificar do que é que o texto está tratando, como é a linguagem que essa pessoa está desenvolvendo, certo? E se esse texto ele é argumentativo, ele é opinativo, ele é expositivo, ao bater os meus olhos e acompanhar, eu vou me sentir mais seguro na hora em que eu for tecer meus comentários. Outra coisa importante, olha o nível da linguagem. A linguagem do texto, ela tem que parecer natural. Se ela está em terceira pessoa, o seu texto também deverá permanecer em terceira. Se ele usa termos mais eruditos, tente também trabalhar com os termos mais eruditos. Se é uma linguagem mais coloquial, mais diresca, você vai tentar manter a unidade. Nós tivemos uma das propostas feitas pelo Herbert Viana. É um texto de um cantor de rock, então rock pop nacional, mas Então você vai perceber que nessa atividade, a linguagem dele usa um pouquinho de gíria, de hipérbole, formas metafóricas. Isso lhe dará a permissão para também agir dessa maneira. Já o outro texto, o Massacre dos Pedestres, é um texto jornalístico e a gente vai tentar manter o mesmo tom dessa linguagem jornalística. Isso é muito importante. É importante você observar como esse universo está sendo criado e tecido. Depois, lembre-se que as pessoas do discurso devem ser preservadas. Se o texto todo está em terceira pessoa, não há por que você passar para a primeira pessoa do plural. Permaneça em terceira pessoa. Vai ficar mais cadente, vai ficar mais interessante. Finalmente, olha o gancho que foi dado. Normalmente, eles colocam uma frase, como por exemplo, no Brasil, e você tem que continuar a partir dali. Outros problemas também podem ser vistos, como, e você tem que continuar a partir dali. Esse ganchozinho, essa linguagem, o jeito como eles colocam isso pra gente é muito importante. Por quê? Porque pensa comigo o seguinte, eu não vou poder entrar em contradição, eu tenho que começar da maneira como foi determinada. Isso é imperativo, isso é uma imposição. Não cabe a mim querer ser criativo e alterar a forma como me foi passado. E por fim, para dar unidade, eu posso dar unidade ao texto, mas eu também tenho que agregar valor a esse texto. Então eu não posso simplesmente chegar no texto e pegar lá e repetir o que foi dito antes. Pega um pedaço do que foi dito antes, joga para baixo. Não é isso. A ideia não é essa. A ideia do continuismo é você pegar alguma coisa do que tenha aparecido, você vai grifar a palavra-chave, mas você não vai dizer a mesma informação, senão a redundância, a circularidade. Nós não queremos um texto circular, nós queremos um texto que flua naturalmente, um texto que cresça naturalmente. Então, como é que vai funcionar? Veja comigo um exemplo, tá? Você vai ver as duas bancas que cobram isso.
nós temos a UFPR e a UEL, inclusive seguindo o próprio modelo, né, ditado pela UFPR. A partir dali, eu vou usar hoje com vocês, na minha exemplificação, a UEL. Por quê? Porque nós tivemos a publicação feita pela própria banca. Eles colocaram um texto, que é um texto bem bacaninha, que fala sobre a questão da beleza. Então, uma das dicas, normalmente, quando você vai pegar um texto para fazer continuismo, antes mesmo de ler o texto como um todo, dá uma olhadinha aqui embaixo na referência, tá? A referência está escrita ali, ó, o peso da beleza, Revista Brasileira de Administração. Por ali, você já consegue deduzir uma série de coisas. Revista Brasileira de Administração, linguagem não vai ter brincadeira. Segundo, o teor da entrevista não vai ser falar sobre o que é bonito e o que não é bonito, mas vai ser falar alguma coisa disso no mercado de trabalho, alguma coisa disso na questão empresarial. Então eu vou ter uma visão um pouquinho diferente em relação ao assunto. Depois disso, é hora de eu começar a escrever, né? Começar a ler com atenção, grifar para poder escrever. Então eu vou prestar atenção em todos os detalhes da linguagem, do tema, da forma. Veja comigo o seguinte, ó. Leia o texto a seguir e complete o terceiro parágrafo de forma a concluir entre 8 e 10 linhas o que foi exposto. 8 e 10 linhas e pediu para concluir. Nem toda proposta vai pedir isso, tá? Tem proposta que fala apenas assim, dê seguimento. Essa não, essa pede encerramento. Aí vai. Observe que a sua intervenção deverá articular as ideias colocadas no texto. Então, eu não posso só pôr um elemento novo e desconsiderar toda a linha argumentativa. Aí é a hora, ó. Recente pesquisa comandada pelo professor Christian Pfeiffer, da Universidade de Lunenburg, na Alemanha, envolveu 3.000 pessoas e revelou aspectos surpreendentes no mundo dos negócios. Constatou, por exemplo, que a beleza física é importante e significará muitos pontos na entrevista por emprego. E ainda, ao contrário do que muitos pensam, a aparência física conta também para os funcionários homens, não apenas para as mulheres. Esse estudo, publicado na revista Applied Economics Letter, mais claro que a primeira impressão é a mais importante. A especialista em treinamentos de imagem e estilo, Vanessa Versiani, com mais de 20 anos de experiência em imagem e moda, concorda, apenas em partes, com os resultados da pesquisa de Pfeiffer. Acredito que também no Brasil a beleza seja tão importante quanto a inteligência, quando se trata de sucesso profissional. Nesse caso, considero como beleza o cuidado com a própria imagem, que é fundamental para expressar sua competência e seu comprometimento. Ao contrário do que diz a velha máxima, que beleza e competência não podem conviver, vírgula. Essa é a frase gancho. Essa frase é a frase que deverá ser completada por você, que deverá ser explorada por você e que deverá ser analisada. Repare, neste momento você tem o quê? Eu tenho uma frase, eu tenho uma linguagem. O texto falava em terceira pessoa. O texto pedia para que eu observasse que é no mundo empresarial. O texto tinha um padrão de linguagem mais elevado. Então a banca, ao pedir que eu, em 8 ou 10 linhas, dê continuidade ao texto e encerre o texto, a banca está me dizendo claramente, faz de conta que essa entrevista foi feita, que esse texto foi feito por você. E nesta hora você vai fazer o quê? Fechar. Eu vou fazer um parágrafo conclusório. Daí, a banca do vestibular publicou alguns textos, os que zeraram e os que foram bem. Dá uma olhada nesse daqui. Esse texto é um texto que não se deu bem, foi considerado como insatisfatório. Gente, eu não preciso nem ler para ver um erro gravíssimo que ele cometeu. Qual foi o erro gravíssimo? Tem título. Como é que eu posso fazer um continuismo? Os caras me deram metade do parágrafo e aí eu vou pôr título, pular linha e escrever. O texto já por si só mostra que houve uma fuga do gênero, houve uma fuga da proposta que a banca estabeleceu. A partir daí, esse é um texto que já não teria grande possibilidade. Segundo, creio que esse aluno tenha imaginado que era para fazer uma dissertação, porque ele fez introdução, 2 parágrafos de desenvolvimento e uma conclusão. Tudo frasal, feito em um único período, falando, e com alguns erros gramaticais bem graves, de acentuação, de pontuação e assim, ortografia e tantos outros. Então, se você olhar, esse é o tipo de redação que a gente não precisa nem perder tempo. Automaticamente você já identifica que não é o que a banca queria. Depois, vem uma outra que eles falam que é parcialmente satisfatório. Por que parcialmente? O que não atingiu? Olha, eu tenho que ter o mesmo tema, eu tenho que dar continuidade, era para fazer um parágrafo, certo? E além disso, eu tinha que manter o mesmo nível de linguagem. Quando olhar para o texto, bate os olhos, você vê que aqui tem um parágrafo, aqui tem outro. A pessoa já fez 2, já de cara eu já percebo isso. Então já não está tão legal. Já não seguiu o comando da questão não foi respeitado. Aí o texto até que era bacaninha, a pessoa tinha uma noção do que estava falando, mas olha só, o sucesso profissional, ela escreveu profissional com 2 Os.
Depende, em grande medida, de uma imagem agradável aos olhos do mercado, a qual funciona como depoimento e garantia de um profissional promissor. Entretanto, com 2 T's, como sugere Versiani, o conceito de beleza, quando se torna um processo de seleção, deve aproximar da ideia do cuidado pessoal. Essa atitude é demonstrada pelo candidato desde a forma de se dirigir ao interlocutor até a escolha de vestimentas adequadas, passando necessariamente por uma boa utilização da palavra. Oxalá os profissionais de recursos humanos brasileiros priorizem a beleza de modos, gestos, escolhas pessoais e principalmente da competência aliada à educação, padrões que, cabe dizer, não são voltados na impressão primeira, tá? Não são notados na impressão primeira. Você percebe 2 coisas gravíssimas aqui. A primeira delas, ele fez 2 parágrafos. A segunda delas, oxalá. Esse conector está sendo interessante, está sendo colocado como um elemento conector e realmente era isso que deveria ser feito? Não. Denota uma linguagem mais erudita e mais arcaica, diferente do texto como um todo. Então não havia unidade, não houve respeito ao comando. Por isso essa questão não está tão interessante. Logo depois, nós temos o que eles chamariam de texto satisfatório. Perceba que o aluno, ele fez um único parágrafo, a gente já bate o olho e já identifica, tem a ver com o começo, ao contrário do que diz a velha máxima que beleza e competência não podem conviver. A contemporaneidade nos revela o oposto. Roupas alinhadas, postura impecável, cabelos limpos e sedosos, além de outros critérios estéticos, e são equiparados à boa linguagem, à experiência profissional e ao desempenho eficiente do candidato à vaga de emprego. Não é difícil entender o porquê desse novo dilema. Estar diante de uma oportunidade em uma empresa cuja venda do produto dependa da relação cliente-funcionário pressupõe do candidato à vaga a medida certa entre a imagem e capacitação, fatores determinantes de um negócio, visão esta do empregador e do cliente no século XXI. Quando você olhar para cá, então você percebe, ele respeitou o comando, ele seguiu o padrão de um parágrafo só, manteve um único nível de linguagem e fez tudo isso de maneira clara, direta, precisa. É isso que ele quer. Eles querem que você faça de conta que o texto era seu, então não tem aquela variante autoral, não, você vai seguir o mesmo padrão de linguagem do texto e vai dar um encerramento para esse texto. Tudo bem? Então preste atenção nas dicas, preste atenção nos comentários, olhe conforme o texto foi criado e tente seguir o mesmo nível de linguagem. Vamos dar uma olhada agora em um outro padrão. Essa é uma questão da prova de 2015, eu deixei na capa do material de vocês. Você vai ver que tem a questão, o texto como um todo. Agora, não há tempo para que eu fique discutindo esse texto com vocês, já dei um outro exemplo, mas eu quero que você leia depois aí com muita calma. Só veja uma coisinha comigo. Olha que o comando, ele tem algumas variantes. Perceba, ó. Leia o trecho de J.L. Bellet, Revista Cultura, 2 de junho de 2014, e escreva um parágrafo. Então, grife esse que dê continuidade à ideia explorada pelo autor, mantendo as características do gênero. Então, grife o de continuidade. Faz de conta que o texto é seu. E você vai ter que manter as características do gênero. Então, você tem que ler, ter uma leitura crítica. A leitura é muito importante. Na hora em que você estiver lendo, o parágrafo deve ter no mínimo 5 e no máximo 7 linhas. E vai começar com a expressão: para construir a identidade de um povo, é hora de você explorar. Então, se você chegou até aqui, você já sabe, o texto está aqui, você se embasa, olha o tema, linguagem, pessoa do discurso, forma como foi exposta, e agora é hora de você criar. Você vai criar apelando para a história, para a sociologia, para as atualidades, você vai buscar essa fundamentação e dizer o que é necessário para construir. No material com vocês, eu deixei 2 exemplos, que eu não vou ler agora, mas que estão aí, e basta você ler com atenção. O que você tem? O primeiro exemplo, a pessoa usou toda uma análise vertente histórica. Tem que ser uma pessoa que domine bem a história, que tenha uma boa relação e que tenha uma boa memória. Tudo bem? Dava para resolver dessa maneira. Já a segunda vertente, ele vai mostrar nessa segunda versão que dá para você falar um pouco de aspectos ligados à questão da variante linguística, vai falar do gauchês, do cearês, vai brincar um pouquinho com essa relação, vai brincar com a relação da cultura, do vaneirão ao maracatu, que são as culturas regionais, mas vai mostrar que existe um todo que nos une, e o todo que nos une é a língua, principalmente, certo? E o respeito à cultura. Então, você vai ver que são 2 textos que seriam considerados como acima da média. São 2 textos bacanérrimos,
famosérrimos e que servem de pauta para você. Mas você pode ir para uma outra vertente mais sociológica ou literária, né, fazendo as alusões à formação do Brasil, à formação do país, as raízes do Brasil, por exemplo, nas literaturas, e você pode traçar isso como, né, sendo uma questão bem tranquila para ser desenvolvida. Finalmente, ainda a título de exemplificação, prefiro usar um que eu não pus o exemplo no material, porque daí fica um exemplo a mais, né, para você e dá tempo da gente ler. Então vem comigo aqui. Essa é uma proposta bem antiga da Federal do Paraná. Ela ainda é dos anos 90, quando a Federal muda o formato da prova. Na época, o Código Nacional de Trânsito não tinha passado por modificação. As modificações estavam sendo discutidas para uma revisão no código que estava sendo feita. Então ele já estava saindo, já ia sair, já ia ter emenda. Tudo bem? Nessa época, eles postaram um texto que chamava o Massacre dos Pedestres. É a primeira das atividades que tem na tua folhinha aí. Se você quiser acompanhar, desce os olhos, você vai ver que é a primeira atividade. O texto está aí para você, só uma alteração de extensão que está havendo entre o que está aqui e o que está aí. Então, olha só, no texto está assim, leia o texto abaixo, extraído da Folha de São Paulo, o Massacre dos Pedestres. Em diversos países europeus, os motoristas têm como certo e inquestionável o dever de dar absoluta preferência aos pedestres que manifestam desejo de atravessar uma rua, quando não há no local um semáforo que já disciplina a travessia. Contribuem para esse respeito aos pedestres tanto a consciência destes em relação aos limites a que devem obedecer, quanto a existência de punições drásticas aos motoristas que não respeitam a norma. Escreva um parágrafo de até 10 linhas, começando com a expressão no Brasil e que dê sequência ao texto. No de vocês eu alterei para 15, para dar uma margem maior para vocês trabalharem hoje, tá? Mas na prova original era de 10 linhas. Quando você olhar para cá, você vai perceber alguma coisa. O texto como um todo mantém a linguagem em terceira pessoa, mantém distanciamento. É um texto que mostra, primeiro, como é na Europa, depois vai mostrar os papéis de pedestres e condutores, certo? Vai te dar toda uma diretriz. Você agora vai olhar, o que foi dito foi da Europa, agora você vai trazer isso para o Brasil. Óbvio que aqui eu vou precisar colocar no Brasil, no entanto, no Brasil, porém, certo? Eu preciso de uma conjunção adversativa, uma vez que esta não é a realidade típica do nosso país. A partir daí, vamos dar uma olhada e ver o que as pessoas fizeram. Veja que o primeiro texto, ele foi considerado um texto na média. Mas, gente, nós vamos brigar pela aprovação e por uma boa nota, para dar uma margem, não é isso, queridos? Então a gente vai pensar o seguinte, o na média não é exatamente o que a gente quer. Ainda assim, veja o que esse menino fez. Olha lá comigo, ó. No Brasil, pelo contrário, dando a ideia da mudança. Os motoristas têm, como certo e inquestionável, sua preferência sobre os pedestres, mesmo em locais em que haja semáforos. Contribui para este desrespeito aos pedestres tanto a falta de consciência destes sobre seus direitos, quanto a quase inexistência de punições, drásticas ou não, aos motoristas faltosos. Na época, as punições ainda não eram tão severas como são hoje. Hoje, nós teríamos uma postura, essa daqui seria considerada muito fraquinha. Perceba como este outro aluno teceu o comentário. Só de bater os olhos, já viu a diferença de extensão? Essa aqui é bem maior, não é? Então, olha para ela e você já vai sentir o seguinte, ó. No Brasil, infelizmente, cuidado e preste atenção que eu volto aqui já já. Nem motoristas nem pedestres apresentam esse grau de disciplina. Passarelas e faixas de segurança são desrespeitadas por estes e na travessia de vias movimentadas. As mesmas faixas de segurança, além do sinal vermelho, são frequentemente ignoradas por aqueles. Não é sem razão que se vem observando por todo o país campanhas publicitárias de conscientização no trânsito. Inclusive, o Congresso anunciou modificações no Código Nacional de Trânsito. Parou um pouquinho. Se você prestou atenção no que eu falei, que deveria haver unidade na linguagem, talvez você se atenha a um fato. Professora, o texto era bem frio, bem distante, e de repente, agora no continuismo, que foi considerado pela banca como acima da média, existe ali a expressão infelizmente. Isso deu coerência ou deu incoerência? Num primeiro momento, somos assim, tendenciados a dizer que houve uma incoerência. Mas se em algum momento você prestou atenção no texto, vai prestar atenção em um detalhe dele fundamental. O título. O título dele não era neutro. O título não era assim, a realidade do trânsito no mundo. Se fosse, ele seria um título neutro. Ainda que o texto fosse neutro, o título era muito claro. Ele falava que era o massacre dos pedestres. Então, se há um massacre, há um exagero de força, você percebe que isso é uma avaliação do redator. O que lhe permite, portanto, o uso do infelizmente. Mas e se não houvesse esse título? Daí não caberia não. Aí você ia suprimir isso e ia deixar apenas a informação, sem avaliação. Tudo bem, queridos? Então perceba que às vezes um detalhe pode ser a cerejinha do seu bolo.
tudo bem? Ou pode jogar o seu bolo fora. Então, a partir daí, fiquem atentos aos detalhes, leiam com muita atenção, com muita calma, com muito zelo, grifem o que for necessário na hora de um continuismo, joguem com a rede sinonímica e, principalmente, mantenham uma boa redação. Cuidem para não demonstrar muitos erros, né, no domínio de código, porque isso sempre é muito valorizado e passa uma impressão do examinador. No mais, você terá um dia feliz e fará uma belíssima prova. Mas até lá, hora de praticar. Pegue a sua folha, eu coloquei 8 atividades, salvo engano, para que vocês desenvolvam. E é isso, agora é só treinar com as atividades. Uma boa semana a todos, um bom, né, trabalho e espero que vocês mandem os nossos textos, né, mandem os textos para a nossa equipe de correção. Um grande abraço, até a próxima aula, daqui a 15 dias. Beijo, meus queridos, até mais.